Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais importantes da história do Brasil. Vamos entender como o Império Brasileiro, já na sua reta final, deu um basta a séculos de escravidão. E tudo começa, olha só, com um único momento. Um instante que não só transformou um homem, mas que ajudou a selar o destino de uma nação inteira. Essa é a história do despertar de um dos maiores abolicionistas que o Brasil já teve, Joaquim Nabuco. É que antes de virar lei, antes de ser política, a abolição foi, para muita gente, uma questão de consciência. E a jornada do Joaquim Nabuco é o retrato perfeito desse despertar. Pensa assim, Nabuco era um menino de família rica, da elite. A vida dele poderia ter sido bem diferente. Mas um dia, ele presenciou uma cena que mudou tudo. Ele viu um homem escravizado implorando por acolhimento. E naquele momento, dizem as fontes, foi como se ele visse o clamor de um país inteiro ali na sua frente. Esse encontro marcou ele de um jeito tão profundo que ele entendeu que tinha uma missão, e essa missão guiou cada passo da vida pública dele na luta incansável pelo fim da escravidão. Agora, vamos sair um pouco do pessoal e entrar na arena política para ver o tamanho do desafio. Por um império, acabar com a escravidão não era uma decisão nada simples. Era um dilema que colocava de um lado a consciência da nação e do outro a própria estabilidade do país. Então, o nó da questão era este aqui. De um lado, você tinha uma pressão enorme, moral, internacional, para acabar com o que muitos já chamavam de infâmia. Mas do outro lado, estava o poder gigantesco dos fazendeiros. A riqueza e a influência deles dependiam totalmente do trabalho escravizado. E o argumento deles era claro: se a abolição viesse de uma vez, o país ia pro caos. A coroa estava ali bem no meio desse cabo de guerra. E para piorar, tinha um exemplo bem assustador vindo de fora. As lideranças brasileiras olhavam para os Estados Unidos e viam a destruição que a Guerra Civil tinha causado por lá, muito por causa da questão da escravidão. Então aqui existia uma determinação muito forte. Era preciso encontrar um jeito de fazer a abolição sem destruir o país no processo. A estratégia do Império, então, foi ir aos poucos, uma transição lenta, calculada, como a gente vê aqui. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz basicamente fechou a torneira, proibindo o tráfico de escravizados da África. 21 anos depois, veio a Lei do Ventre Livre. A ideia era que os filhos de mães escravizadas já nascessem livres, uma tentativa de resolver o problema a longo prazo. E lá em 1885, a Lei dos Sexagenários, que libertava os mais velhos. Cada passo era uma peça sendo retirada desse sistema, tudo para evitar aquele colapso econômico que era o grande medo de todo mundo. E isso tudo nos leva ao capítulo final dessa história, o momento em que a decisão definitiva caiu nos ombros da família real, e mais especificamente de uma pessoa que estava pronta para agir. A situação era a seguinte: Dom Pedro II estava na Europa, tratando da saúde. O poder então estava com a filha dele, a princesa Isabel. Mas ela não era só uma substituta, não. Isabel era uma abolicionista convicta, com um senso de dever muito forte. E naquele momento, ela tinha a caneta na mão para tomar a decisão final. E aqui entra o grande risco, porque assinar a lei significava ir contra a principal base de apoio da monarquia, os grandes fazendeiros. Seria um ato de libertação, sem dúvida, mas um ato que poderia custar a coroa. A pressão era gigantesca. E então chegou o dia, o momento que entraria para a história. O ponto final de décadas de luta, de debate e de muito sacrifício. Com pouquíssimas palavras, mas com um poder imenso, a Lei Áurea foi assinada. Uma canetada da princesa Isabel acabou com quase 4 séculos de escravidão no Brasil. Um gesto que parece simples no papel, mas que foi absolutamente monumental. E para a gente ter uma ideia da reação das pessoas, basta ouvir o que disse Machado de Assis, que era neto de escravizados e se tornou o maior escritor do Brasil. Ele não descreveu o dia como uma festa qualquer, mas como um delírio público. Uma explosão de emoção que tomou conta de todo mundo. E foi exatamente isso. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora e o país explodiu numa comemoração que nunca tinha se visto antes. As ruas da capital e de todo o Império foram tomadas por uma festa que uniu os brasileiros num momento raríssimo de alegria e união coletiva. O gesto da princesa Isabel teve repercussão no mundo todo. Pela assinatura da lei, ela recebeu a Rosa de Ouro do Papa Leão XIII. Foi um reconhecimento que a colocou de vez na história mundial, e até hoje ela é a única pessoa do Brasil que recebeu essa honra. E a gente termina com uma provocação para pensar. A Lei Áurea foi, sem dúvida, o ponto alto moral do Império, um momento de redenção.
Mas, ao libertar os escravizados sem dar nenhuma compensação aos seus antigos donos, a monarquia perdeu sua última grande base de apoio. Apenas 1 ano e meio depois, o império caiu. Então, a pergunta que fica no ar é: será que o maior ato humanitário da coroa foi também a causa da sua própria queda?